Fala galera, Everton aqui. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre a parte de banco de dados. Então eu vou começar instalando a ferramenta que a gente vai utilizar, ela chama The Beaver. Vou buscar aqui no Google, download The Beaver. E aí o primeiro link que aparece aqui, ele já vai para a versão Community, versão gratuita da comunidade. A gente vai baixar aqui a versão para Windows, instalador do Windows. Cliquei, está baixando. Já terminou. Então eu vou clicar aqui no instalador para começar a instalação. Deixa eu ver. Certo, já abriu aqui, pedindo idioma, vou deixar em português mesmo. Vou só fazer o seguinte, aceito, pedindo para instalar para todos os usuários ou somente para mim, vou deixar somente para mim. Aqui ele pergunta se eu quero associar com SQL, eu posso mandar ele já abrir direto os arquivos SQLs, eu não vou marcar, e o Java também. Se você não tem o Java no seu computador, ele já instala para você. Eu sempre deixo marcado, porque eu nunca tenho o Java instalado, então ele vai instalar sozinho. Vou apertar o seguinte, vai perguntar onde você vai instalar, vou deixar essa pasta mesmo. Ele vai perguntar sobre a pasta do iniciar, é só instalar. Já vai terminar aqui, certo? Eu não gosto de colocar o atalho ali, então vou apertar no terminar. Certo, feito isso, você pode abrir ele vai estar no seu menu iniciar, você pode digitar The Beaver e ele já vai aparecer. Então, cliquei aqui, vai começar a abrir, ele demora um pouquinho, como é em Java, ele é bem pesadinho. Boa, ele abriu aqui na outra janela para mim. Ele já tinha algumas configurações aqui, então eu vou até remover para vocês pegarem a versão limpinha. Aqui. Assim é a visão inicial do The Beaver, ele vem fazer usão mesmo. Algumas coisas que eu gosto de fazer aqui em Windows, em Preferences, eu gosto de configurar ele para ficar mais fácil de utilizar. Então eu venho em User Interface e venho em Keys. Aqui eu gosto de alterar algumas configurações, eu acho que está em português, então deve estar em inglês, New. Eu normalmente configuro aqui esse New. Você pode perceber que já está com o Ctrl N, mas o normal dele é F3, se eu não me engano. Então você consegue clicar aqui no Bindings e definir qual atalho que ele vai utilizar para abrir uma nova janela de execução. Então eu normalmente venho aqui e aperto Ctrl N para deixar configurado esse atalho. Ele buscou aqui porque eu já tinha o dbeaver instalado antes no meu computador, então ele já buscou meu atalho configurado. Então fiz o Ctrl N, dei um aplicar e vou alterar aqui também para, eu acho que é Execute. Então vai ser execute esse cara. Esse SQL statement já está configurado também com o meu atalho F5. O atalho padrão dele é Ctrl Enter. Então o de vocês vai aparecer assim com Ctrl Enter. E eu venho aqui, clico no Bindings e altero para F5. Eu já vou mostrar para vocês o que isso aqui resolve, como isso aqui funciona. Então vou clicar, vou apertando Apply de novo, vou apertando Apply e Close novamente. Pronto, está com a configuração básica que eu gosto de utilizar, vai servir para vocês também. E para começar a utilizar o banco de dados, eu vou mostrar primeiro para vocês aqui no nosso projeto. A nossa aplicação ela está utilizando um banco de dados chamado SQLite. Então tem esse arquivinho aqui dentro do nosso projeto, ele vai estar como ignorado no nosso Git. E a gente precisa fazer a nossa conexão com o dbeaver e apontar para esse cara aqui. Se vocês forem utilizar SQL Server ou algum outro banco de dados, é muito parecido, mas para esse projeto, para a gente resolver usar a versão mais simples, então vai ser esse arquivo aqui. Onde ele está? Eu vou clicar aqui com direito no nosso projeto, vou fazer para abrir numa pasta do Explorer, abriu aqui, então é nesse caminho que está o nosso arquivo, se você notar, é esse aqui o nosso banco de dados, bem pequenininho, bem simples para ser uma forma mais rápida de mostrar para vocês. Então eu vou voltar para o dbeaver. Vou selecionar aqui uma nova conexão de banco de dados. Aqui ele aparece uma variedade de banco de dados, inclusive o SQLite, que é o que a gente está utilizando. Vou apertar Next
Em algumas situações ele pode pedir para você para baixar o driver. É muito simples, vai aparecer, ó, precisa do driver do SQLite e vai aparecer um botão de download. Só clicar no download que ele vai baixar sem problema. Então eu vou copiar aqui essa pastinha, esse caminho, onde está o meu arquivo. Vou clicar no Open. Ele já até sugeriu para mim, mas eu iria colar aqui a URL e abrir a pasta. Então eu vou navegar aqui para baixo e selecionar o meu arquivo de banco de dados, ToBeDev, e vou clicar em abrir. Feito isso, eu posso clicar em testar a conexão, já disse que conectou normalmente. Provavelmente para vocês, quando clicar em testar a conexão, que vai aparecer essa janela para fazer o download do driver. É só fazer o download e ele vai funcionar tranquilamente. Então selecionei, conexão deu sucesso, vou apertar em Finish. Isso, apareceu meu banco de dados aqui, vou expandir e aqui eu tenho as minhas tabelas já criadas. Tenho uma tabela aqui de migrações do Entity Framework e tenho também a tabela de clientes, que é o que a gente vem trabalhando até agora. Então, aqui a gente pode notar, eu dei 2 cliques nessa tabela, já, a gente pode notar que tem aqui a minha lista de clientes cadastrados no banco de dados com seus IDs. E eu vou mostrar para vocês agora os atalhos que a gente configurou, né? Então eu quero executar uma nova query, né, no banco de dados, no nosso banco de dados. Eu vou selecionar aqui a minha tabela, eu vou pressionar Ctrl N no teclado. Ele abriu aqui uma nova janela para mim e eu posso digitar queries SQL. Select asterisco from clients. E aqui, normalmente, o atalho padrão seria Ctrl Enter. Eu configurei para apertar F5 e ele já executa a query para mim. Então, é basicamente isso, os dois atalhos que eu configurei. Ele fica muito parecido com o SQL Server Management Studio, que é uma ferramenta bem conhecida para trabalhar com SQL Server. Por isso eu configuro dessa forma. Só abrir uma nova janela com Ctrl N e executar o nosso SQL com F5 no teclado, certo? Então, aqui estão os nossos dados e já estamos utilizando o banco de dados para verificar as informações. Para confirmar isso, eu vou rodar aqui o projeto. Ele abriu aqui em outra janela para mim, então eu vou puxar para cá. Então eu tenho aqui os meus clientes, a minha lista de clientes está aqui. A gente pode olhar que é a mesma lista, tenho aqui Everton, nome do cliente, novo cliente e alterado. Então eu vou colocar aqui para José e no sobrenome eu vou colocar Silva. E vou salvar aqui no meu Debiver, certo? Vou voltar aqui para minha janela e vou dar um F5. Pronto, alterou para José Silva. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer o contrário, eu vou vir pela aplicação, vou editar esse José Silva e vou colocar José Souza. E agora eu vou salvar, vou voltar para o meu Debiver, vou apertar aqui F5 na minha lista e ele já está alterado no meu banco de dados. Então a minha aplicação acessa esse banco de dados para armazenar os dados, para salvar as alterações que a gente precisa. Por hoje era isso. Acredito que se vocês tiverem dúvidas, podem mandar no nosso chat ali do WhatsApp. Eu vou ficar feliz em ajudar vocês. Abraços.